Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Eu sou Walter Chiapper e hoje estou com um grande convidado nesse que é um projeto para resgatar a história da educação adventista ligada a pessoas que estudaram a educação adventista e se tornaram grandes profissionais de sucesso no mundo do esporte. Hoje recebemos aqui o atleta técnico Fernando Rabelo. Professor, seja bem-vindo ao Missão Atleta. Obrigado, Walter. É um prazer estar aqui com vocês, poder relembrar histórias de um tempo maravilhoso. Vocês sabem que a educação adventista está no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasil inteiro e mundo afora. É a segunda maior rede de educação do mundo em instituições de escolas particulares. E hoje temos um fruto da educação adventista. O professor Fernando Rabelo tem uma trajetória num dos esportes que eu mais gosto, que é o vôlei. Professor, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória na educação adventista. Quando começou? Como foi? Eu sei que foi no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para a gente. Com prazer. É uma história longa, né? Mas vou tentar ser o mais breve possível aqui. Nasci em Taquara, morava a casa dos meus pais até hoje, ainda está lá a 800 metros do IACS, né? Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. A minha família toda frequentava a igreja e o colégio. Meu pai, professor Valdemar Rabelo, era professor no IACS e fui aluno dele, inclusive, durante 2 anos. E a família sempre praticou esporte também. E são 8 irmãos, né? Eu sou o 8º, 4 homens, 4 mulheres, e todos praticavam esportes, principalmente os meninos. E o IAC sempre incentivou também. A gente sempre teve a oportunidade de jogar vôlei, basquete, handebol e atletismo. O futebolzinho que rolava fora do IACS ali, com os membros, né, os amigos, a gente jogava. Tinha um campinho de grama, pouca grama, mas tinha um campinho. E a gente se divertia, jogava em todos os vários esportes. E o colégio incentivava bastante. Eu tinha meu professor de educação física, professor Alfeu Reis, também me incentivava muito, no período que eu já estava começando a treinar na Sojipa e depois no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Ele sempre me incentivou, me apoiou. Eu estudava no IACS e já estava treinando na categoria infanto, último ano de infanto na Sojipa. E essa prática esportiva com vários esportes, eu tenho certeza que ajudou muito na minha formação para atingir o nível profissional, entendeu? Porque hoje a gente sabe, né, quem é da área da educação física, sabe que quanto mais acervo motor, mais prática de várias modalidades, melhor, né? A tua formação motora é melhor. E a gente jogava futebol, jogava vôlei, jogava basquete, como falei, vários esportes. Na educação física, representava o IACS também nos campeonatos da cidade ali contra outros colégios. E isso sempre foi muito prazeroso, eu sempre fui muito competitivo e eu sempre fui do esporte. Gostava de ir na aula? Sim, mas a educação física era a preferência. Melhor aula. E quando você chegou a começar na educação adventista, foi desde a primeira série até o terceirão? Ou foi depois, foi um pouco antes que você saiu da educação adventista? Não, eu nasci dentro da igreja adventista, né? Não era interno, mas eu morava ali pertinho. Meu pai era professor, como falei, nasci dentro. E eu saí da igreja adventista justamente nesse momento em que eu me tornei profissional, justamente por causa da questão do sábado e tudo mais. E o profissional de voleibol, qualquer esporte, treina todos os dias. Então, eu me lembro muito bem que quando eu fui contratado pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, justamente em 85 e 86, o Grêmio tinha equipe. 84, 85 e 86.
Em 85, eu fui contratado pelo Grêmio para jogar lá. Eu iniciando, eu tinha 20 anos. Uhum. E os 2 primeiros treinos na sexta-noite eu não fui, por causa da igreja, por causa da religião. E aí eu me lembro que no treino seguinte eu cheguei e o professor Barreto me perguntou: "Ô, Fernando, por que tu não veio no treino ontem?" "Ah, professor, porque eu sou adventista, assim, assim, assim." Ele falou: "Não vai dar. Ou tu Uhum. opta um ou por outro." E eu optei pelo profissional, que era uma coisa que para mim era tudo, era o que eu queria, entendeu? Era uma realização para você estar no meio do mundo do profissionalismo, do vôlei e tudo mais. E quando você chegou a esse profissional, você acha que para chegar nesse mundo do profissionalismo, a sua descoberta teve a ver com a educação, no sentido da educação física, essa preparação da família, talvez, por todo esse ambiente esportivo? Foi isso que deu esse start para esse mundo do vôlei profissional? Com certeza, com certeza. O meu pai, professor Valdemar Rabelo, saudoso, nunca me disse não, nunca me incentivou assim, vai. Não, ele me dizia o seguinte: só vou te dizer uma coisa, o estudo ninguém te tira. Uhum. Profissional, daqui a pouco tu te machuca, e aí? Entendeu? Ele não incentivava muito, não, mas ele nunca me podou, nunca me disse não. Uhum. Fui pela minha cabeça. O ambiente familiar de esporte, meus irmãos sempre foram muito competitivos, jogavam futebol, jogavam basquete, jogavam tudo. A gente chegou um ano mais tarde um pouco, nada antes disso, eu tinha 16 anos, nós disputamos com o time da família quatro irmãos, o Edmar, mais velho, o Moisés, o Flávio e eu, mais o meu sobrinho, que é meio ano mais velho do que eu, que é o Ícaro, Nossa. que também jogou vôlei, e mais uns 2 ou 3 amigos. Nós disputamos um campeonato de praia, que aqui tinha, que chamava Vôlei Mania. Eram 105 equipes entre todas as praias do Rio Grande do Sul. Nós ficamos em segundo lugar, perdemos a final, acho que foi 18-16 o tie-break, Nossa, com o time da pegado. família. Então, isso eu tinha 16 anos, né? E aquilo para mim era muito forte. Toda Taquara, toda a cidade foi para Tramandaí, que é a praia, né, no litoral. Todo mundo foi torcer para a gente e aquilo era uma festa. Isso só fortaleceu a minha vontade de ser profissional. Aí a coisa foi evoluindo e, com certeza, as possibilidades que eu tinha de praticar o esporte no IACS me ajudaram muito. Também, no IACS, nunca me incentivou a ser profissional, mas também nunca me disseram não, né? Como falei, o professor Alfeu Reis era um cara que me dava força, vibrava com as minhas conquistas. Até hoje, esses dias ele mandou, trocamos uma mensagem no Face aí. Que legal. E como é que foi, então, a sua trajetória como atleta profissional do vôlei, professor Fernando? Então, eu nunca fui um cara. Na época eu tenho 1,87 m, né? Na época eu era uma altura normal, né? Mas eu nunca saltei muito, nunca fisicamente eu não fui um cara privilegiado. Sempre fui muito habilidoso, mas em função dessa falta de impulsão e tudo mais, eu tinha que compensar na garra, na determinação, na força de vontade. E foi aí que eu consegui entrar no primeiro patamar do voleibol brasileiro, do Grêmio eu fui para o Grêmio Náutico União, do Grêmio Náutico União eu fui para Frangosul, que aí era uma equipe profissional, treinava todos os dias, 4, 5 horas por dia. Fiquei 6 anos na Frangosul, que é aqui no Sul, né? 2 anos em Montenegro, 2 anos em Porto Alegre, 2 anos em Novo Hamburgo. Fui 6 vezes campeão gaúcho, direto, na Frangosul. Aí eu fui para Suzano, que era bicampeão brasileiro de voleibol. Que é aqui em São Suzano, Paulo, né? São É o time Paulo, de São Paulo. Uhum. grande São Paulo ali. Aí eu fui para Suzano, perdemos a final do Campeonato Brasileiro para Frangosul, time que eu tinha saído.
Mas, enfim, hoje, procurando algumas coisas para mostrar aqui, acabei vendo um vídeo da final de 1984, de 94. Isso era 94. Eu Uau. jogando lá, ainda tinha algum cabelo. De Suzano, eu fui para o Flamengo, Rio de Janeiro. Do Flamengo, eu vim para Telepar Maringá, onde eu fui técnico, né? Trabalhei 2 anos na liga como técnico da Telepar Maringá, representando São José dos Campos, lá no tênis clube. Uhum. Da Telepar Maringá, eu voltei a jogar, recebi um convite para voltar a jogar como líbero, que tinham criado a função de líbero no voleibol no ano anterior. E aí eu joguei de 99 até 2006 como líbero. Em 99, em Bento Gonçalves, na Serra, onde eu moro hoje, né? Vocês podem ver pela quantidade de roupa, que está frio aqui. De Bento Gonçalves, eu fui para o Palmeiras, no Parque Antártica. Do Palmeiras, eu fui para o Lupo Náutico, em Araraquara, 2 anos, no interior de São Paulo. Do Lupo Náutico, eu voltei para Bento, mais 2 anos em Bento. Depois eu fui para a UX, Universidade de Caxias do Sul, em Caxias, que é do lado de Bento, onde eu joguei meu último ano como profissional, como líbero, aí com 40 anos, e assumi a preparação física da equipe da UX, que eu já estava me formando em educação física. Já não é o termo certo, né? Estava me formando aos 40 anos. Nunca é tarde, nunca Mas, é tarde. no meu entendimento, estava me formando no momento ideal. Tudo comigo aconteceu mais tarde. Tudo. Uhum. Enfim, me formei aos 40, parei de jogar aos 40, e aí trabalhei mais 5 anos como preparador físico na UX, na Tigre Unisul, em Joinville. E hoje eu sou professor da base do Bento Vôlei. Trabalho há 4 anos com a formação de atletas, ali dos 10 até os 18 anos, por aí. O vôlei feminino é minha responsabilidade no Bento Vôlei. E também tem uma equipe masculina, uma equipe feminina master, acima de 35 anos. Então, digamos que dos 10 anos até os 60, eu É tenho atleta. contigo. Que legal. O professor Fernando, então, especializado na parte de vôlei, preparação de novos talentos, aí, formação de atletas ali do vôlei gaúcho, conquistou o Brasil e o mundo aí. Pelo que eu entendi, professor, você chegou também a disputar o campeonatos sul-americanos também, ou Sim, não? Eu acho que eu vi sim. alguma coisa sobre isso. Isso, é o Campeonato Sul-Americano e o Mundial Interclubes também, porque o campeão brasileiro e o vice-brasileiro jogam o Sul-Americano. E aí a gente foi campeão na Argentina. Vou te mandar uma foto disso, tá? Campeão em Claro. San Juan, na Argentina, eu acho que era 95, com o Suzano, campeão sul-americano. Caramba. E em 91 a gente foi vice-campeão brasileiro também contra a poderosa equipe do Banespa na época, com a Frangosul. Nós ficamos em segundo lugar lá no Poliesportivo no Ibirapuera. Uhum. Ficamos em segundo lugar, mas classificamos para o Mundial Interclubes. E aí, no Mundial, nós ficamos em quarto lugar. Pegamos o Banespa na semifinal, perdemos para o Banespa de novo. O Banespa ficou em segundo lugar, perdeu para o Mediolano da Itália. E a gente ficou em quarto. Perdemos para outra equipe italiana, que agora não me falha a memória, não vou lembrar. O Fernando Rabelo, o professor Fernando Rabelo, veio lá do IACS, veio lá de Taquara, cresceu no meio da comunidade adventista, se desenvolveu ali. E, professor, quais são as suas melhores lembranças ali no IACS? Mesmo não seja do esporte, foi em outra área também. Você chegou a ser interno ali, chegou a ter vivências. Quais são as suas melhores lembranças do tempo de aluno no IACS? Cara, é muito legal, meu, muito legal, porque a gente vivia era um outro mundo também, né? As coisas eram muito mais simples, Uhum. eu acredito, né?
parece que sobrava tempo, a gente não tinha celular, a gente não tinha um monte de compromisso, a gente jogava mais bola, a gente ficava com os amigos. Eu sempre morei próximo, então nunca fui interno, Uhum. mas convivia no internato, eu convivia com o pessoal ali dentro, eu sei muito bem como é que funcionava aquele processo, tinha a sineta lá que na hora de ir para o refeitório, o que podia, o que não podia, Uhum. e fiz grandes amigos, pessoas que vieram de todos os lugares do Brasil para estudar lá e eram internos, e eu acho que o que eu trago assim de mais forte da Igreja Adventista da criação, eu acho que é o caráter, sabe? A formação do nosso caráter nos ajuda muito na questão do que é correto, do que é justo, do amor ao próximo, do fazer o bem pelas pessoas, e isso eu trago comigo para sempre. Eu acho não, eu tenho a certeza que, por mais competitivo que tu seja, por mais profissional que tu seja, por mais que tu queira ganhar, por mais dinheiro envolvido que tenha, o que é certo. Se foi dentro, foi dentro. Tá entendendo? Uhum. Paciência. Eu não fui Uhum. suficientemente capaz para evitar que a bola fosse dentro. Ou não fui suficientemente habilidoso para atacar uma bola dentro. Foi fora, foi fora, foi fora. Não é porque eu quero ganhar que eu vou ter que mudar os fatos, não serei justo. Eu acho que isso tem muito a ver com a criação de casa. Meu pai era muito assim também. E estar dentro da Igreja Adventista me propiciou isso, com certeza absoluta. Falando desse meio adventista, pessoal, descobri aqui, conversando um pouquinho antes com o professor Fernando, que ele é sobrinho daquele saudoso, bem conhecido também, pastor Roberto Rabelo, da Voz da Profecia, marcou gerações aquele pastor. E, professor, de alguma forma, não sei se você teve tanto contato, porque ele estava no Rio de Janeiro, né, com a Voz da Profecia, mas houve alguma influência da parte dele na sua vida? Você lembra de algum sermão que te marcou, uma mensagem, uma carta que tenha te marcado com o seu tio? Sim, cara, a gente tinha assim muito respeito pelo tio, pelo trabalho dele. Tinha e temos, né? E Uhum. infelizmente a gente não teve tanto contato porque ele morou muito tempo nos Estados Unidos também, né? Ele Ah, morou é. fora do Brasil e depois de Rio de Janeiro, acho que. Mas era gostoso de ter o encontro dos meus tios, tio João, tio Plínio, tio Walter, é, o pai, né? Meu pai, o tio Roberto lá em casa, era um encontro de vozes maravilhosas, né? Que a minha voz é grave, a deles, então, o tio Walter, o tio João, meu Deus do céu, era bonito de ver eles conversando, eu gostava. E eles gostavam de fazer música também. Sim. Você também é Assim, nada músico? Você não, também é músico? não, até já cantei no coral aí uns 2 anos, mas não Coral do IACS? brinco. Quando eu era adolescente, sim, cantei um período lá. Entendi. E, professor, para a gente fechar esse vídeo aqui sobre as nossas lembranças, essa formação que o senhor teve aqui na educação adventista, que recado, que mensagem você deixaria para os alunos atuais da educação adventista, aqueles que amam esporte, aqueles que estão hoje vivendo algo que você viveu, alunos do IACS que assistem a gente aqui no canal, alunos do UNASP que assistem hoje o canal. Fala para a gente uma mensagem final sobre essa permanência dele na educação adventista e a participação no mundo esportivo. A minha vida é o esporte. Uhum. E eu traço um paralelo, eu faço uma comparação. Tem aquela história que dizem que a vida imita a arte, certo? Uhum. Pois eu digo que a vida imita a arte, que imita o esporte, que imita a vida. Tudo que acontece dentro da quadra demonstra quem tu é. Eu posso não te conhecer. Se eu conviver contigo uma semana, 2 semanas treinando ou participando de algum jogo, eu vou te dizer se tu é inseguro, se tu é leal, se tu é corajoso, se tu tem poder de decisão, se no momento difícil tu toma frente ou tu te esconde, tu espera por alguém. Tudo Uhum. isso
é ali dentro. Se tu é justo, se tu é sincero, e isso vem lá da tua formação, né? Então, eu diria que aproveitem o ambiente que vocês estão, mas aproveitem enquanto vocês estão no ambiente adventista. Pensem, absorvam o que tem de melhor, tem muita coisa boa. O ser justo, o ser correto, em pensar do próximo, fazer o bem às pessoas, que é o que mais o mundo está precisando. Ganhar ou perder é apenas uma consequência. Se tu perderes, mas se tu fez o teu melhor, tu pode sair com a consciência tranquila. Tranquilo, porque tu te empenhou. Tu botou tudo que tu podia. Tudo que tu tinha, tu entregou. Talvez tu não tenha perdido. Teu adversário é que ganhou de ti. Ele foi melhor do que tu. Avalie-se, repense, veja onde tu errou e vamos de novo. Isso não é só no esporte, é na vida, né? Eu costumo dizer uma coisa, não sei se eu tenho muito tempo para falar, mas eu costumo dizer o seguinte: uma empresa, digamos que tu estudou, né? Estudou até os 30 anos, te formou em administração, contabilidade, fez um monte de coisa para ter a tua empresa. Aí tu abre a tua empresa, tu rala 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu não sei, eu não sou grande entendedor disso, mas eu imagino para talvez considerar que a tua empresa esteja sólida, compactada, segura, leve 10 anos, certo? É um ciclo, né? Talvez esse ciclo dure 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E um trabalho de criação, de permanência, de desenvolvimento, de gestão, certo? O esporte, esse ciclo, ele é anual. O esporte profissional são ciclos anuais. Então, em 10 anos, eu vivi ciclos de construção de uma equipe, de um projeto, 10 projetos, 10 construções. Chegava no final do ano, deu certo, deu errado, por que deu certo, por que deu errado, vamos repetir no outro ano, vamos repetir esse ciclo com as mesmas pessoas, com os mesmos integrantes da minha empresa, chamado um clube de voleibol. Será que vai dar certo de novo? Porque no final de um ano, entrar de férias, volta todo mundo mais gordinho, fora de forma. Eram 15 atletas, saíram 3, entraram outros 3. E aí a gente vai ter que unir pessoas, mentalidades, preparar a condição física, a parte técnica, o conjunto da equipe, enfrentar adversários que não são os mesmos do ano passado, adversários, dificuldades, né? Enfrentar dificuldades. E chega no final do segundo ano, eu vou ter que avaliar de novo. Deu certo, deu errado, o que deu certo, o que deu errado. Então, a pessoa do esporte, se tiver o poder se tiver bagagem, se tiver conhecimento, se tiver estudo, se tiver conteúdo e se tiver poder de avaliação, de autoavaliação e de avaliar não a si, né, somente, mas o contexto todo, em 20 anos de vida, ela passou por 20 processos desses. Então, chega no final de 20 anos, ele tem uma bagagem muito grande. Não só de voleibol, mas como lidar com pessoas, como gerenciar pessoas, como lidar com vitória, como lidar com derrota, né? É uma escola para a vida, né? Essa questão do esporte. Você aprende coisas no esporte e aplica fora da quadra. É muito completo. E eu te diria que mais importante do que o momento profissional, que isso que eu estou te falando, e este é o grande... Isso que eu estou te falando é no aspecto profissional, mas mais importante do que isso é na formação do caráter da criança. Por isso que o esporte é diferenciado. Porque, por melhor que uma criança seja tecnicamente, fisicamente, se ela não tiver o espírito de companheirismo, de doação para a equipe, humildade para perceber que errou,
ouvir uma crítica de alguém, ouvir correções do professor, tudo isso está envolvido na formação. E é aí que se aprende a levar a vida na sequência, né, quando adulto. Excelente. Professor Fernando Rabelo, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco para essa entrevista, para relembrar, marcar esse momento aqui e quem sabe, assim, outras pessoas, outros alunos consigam se inspirar nessa história e assim continuar firmes com seus sonhos, objetivos. E como você falou aqui, muito bem colocado, o mundo precisa de homens de caráter, mulheres de caráter, pessoas que não se vendam, sejam honestas, íntegras em tudo o que fazem. E se é uma forma no esporte, com certeza disso a gente consegue ver uma projeção para a vida profissional, vida pessoal. Essa abordagem que você colocou aqui, muito interessante, da análise comportamental do ser humano. Professor, Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo e sentindo esse amor de Cristo constantemente, dia a dia na sua vida. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto, por esses anos de experiência e de trabalho que tem tido à frente do vôlei em Bento Gonçalves, pela sua trajetória como profissional. E foi um prazer enorme ter outra pessoa tão apaixonada como esporte como eu. São poucas pessoas que eu vejo tão apaixonadas, nessa questão de competição, também tenho muito isso. E ver toda essa história, eu fico muito feliz de poder ter tido essa chance de conversar com hoje técnico do lado do Bento Gonçalves, da formação de profissionais, atletas do voleibol. Muito obrigado pela sua atenção e estar comigo aqui no Missão Atleta nessa noite. Eu que agradeço, fico honrado, Walter, pelo contato, pela oportunidade de mostrar a minha paixão pelo esporte, pelas coisas que eu vivenciei e sei que continuam sendo propiciadas lá no IACS, para quem quiser. Perfeito. Pessoal, eu vou ficando por aqui e teremos outros vídeos como esse no Missão Atleta, pessoas, ex-alunos da educação adventista falando da sua vida no mundo profissional do esporte. Aguarda aí, toda quarta-feira, todo domingo, um vídeo novo aqui no Missão Atleta. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!